segundo bloco agora, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre uma questão que pouca gente se dá conta disso. Onde, em que momento histórico surgiu a ciência moderna? E quando eu falo ciência moderna, me refiro à ciência experimental, empírica, né? Você tem que ir lá no laboratório, você tem que ir à natureza, observar as coisas, investigar, estabelecer, né, hipóteses, depois teorias e por aí vai, né? A ciência, como a conhecemos, onde e quando ela surgiu? Você arrisca um palpite? Será que foi na Grécia, dos grandes filósofos? Não foi lá. Será que foi na China que nos legou aí a pólvora, segundo alguns até o macarrão? Os italianos gostam muito dele, mas não foram eles que inventaram. As embarcações chinesas eram muito superiores às embarcações ibéricas, né, na época. Será que foram chineses? Com toda aquela tecnologia? Também não. Quando e onde surgiu a ciência experimental? Pode passar, por favor? Esse livro aí, eu também quero... Hoje eu vou indicar vários livros para vocês, tá? Então, se você quiser anotar, para depois se aprofundar no assunto, buscar informações, sinta-se à vontade. Esse é um deles. O livro A Alma da Ciência, da editora Cultura Cristã. Dois cientistas escreveram esse livro e afirmam o seguinte: o tipo de pensamento conhecido hoje em dia como científico, com sua ênfase na experimentação e formulação matemática, surgiu numa cultura específica. Qual? A da Europa Ocidental e, eu acrescento, cristã protestante. Interessante, né? Os mais diversos estudiosos reconhecem que o cristianismo forneceu tanto os pressupostos intelectuais quanto a sanção moral. Para quê? Para o desenvolvimento da ciência moderna. Puxa, então quer dizer que a Bíblia, o cristianismo bíblico, né, o protestantismo ocidental, europeu, forneceu os pressupostos para que a ciência nascesse? Sim. Quais são esses pressupostos? Primeiro, segundo a Bíblia, a natureza é real. Isso não é óbvio para nós? Pode parecer para nós que somos ocidentais com uma bagagem judaico-cristã. Mas para pensamentos, aí, ideologias como, por exemplo, o panteísmo, né, o idealismo e outras, a natureza não é real. É uma ilusão. Mas a Bíblia diz, a natureza é real. Portanto, é passível de estudo, você pode investigá-la. Você não vai ser traído por ela porque ela é real. Segundo, a matéria, a natureza é boa. Porque Deus disse, cada vez que criava alguma coisa lá na semana, né? Eis que era muito bom. Tá, mas isso não é óbvio também? Para a nossa mentalidade pode ser. Mas se você pensar nos antigos gregos, por exemplo, dualistas, eles separavam, diziam assim, a matéria é má, o espírito é bom. Isso gerou algumas heresias dentro do cristianismo, inclusive, depois. Essa influência helênica, né? A matéria, ela é inerentemente má. O espírito, o pensamento, logos, isso sim é bom. Aí o que acontece? Na Grécia, quem vai produzir aqueles vasos bonitos, lidar com a matéria, não são os sábios, não são os ricos. Quem fez isso? Os escravos. Eles manipulavam a matéria e os filósofos ficavam deitados no divã ali, imaginando como são as coisas, pensando, né, aqueles altos pensamentos, mas nunca foram lá investigar, né? O empirismo não nasceu ali. Alguns até puderam ter feito isso, mas não era o pensamento corrente, né, na antiga Grécia. Ao passo em que na Europa, quem enriquece? Os burgueses, que faziam o quê? Transformavam a matéria. Vendiam tapetes, né? Outras mercadorias, lidavam com a matéria, porque a matéria é boa, Deus criou para o nosso bem, vamos trabalhar com ela, vamos transformar a natureza, e aí surge todo o desenvolvimento ocidental, graças ao quê? A ideia, a concepção de que a natureza é boa e está aí para nos servir. A extrapolação disso também gerou poluição e tudo mais, né? Infelizmente, né? Mas o pensamento estava lá. E em terceiro lugar, podíamos colocar outro, terceiro e quarto ainda, né? Terceiro lugar, Deus está separado da criação. Diferentemente do panteísmo, que dizia que Deus está diluído na criação. Se Deus é parte da criação, como é que eu posso investigar a natureza? Eu estou fazendo um sacrilégio. Ao dissecar uma planta para investigar ali o seu interior, eu estaria dissecando o próprio Deus? Então, primeiramente, a religião bíblica teve que exorcizar o Deus da matéria, não é, essa concepção, para que a matéria pudesse ser investigada, estudada. E, em último lugar, a ideia de que Deus é um Deus da lei,
um Deus de ordem. Tanto Deus, o criador da lei moral, também criou as leis universais, as constantes, as leis físicas. E por isso o universo é um sistema confiável de leis que funcionam perfeitamente. E isso permite que eu estude o universo. Porque o que me garante que as leis que funcionam aqui em Tatuapé, em São Paulo, são as mesmas que funcionam lá no Japão? A concepção de que Deus é um Deus de lógica, um Deus de ordem. Na verdade, funciona aqui e funciona em Júpiter, né? Quem criou essas leis finamente ajustadas? Um universo tão regulado para manter vida. Então essa ideia vem de onde? Essas ideias vêm de onde? Esses pressupostos vieram de onde? Da Bíblia. E não é à toa que os primeiros cientistas eram todos crentes na palavra de Deus. E eu quero mostrar alguns para vocês. Pode passar algumas telas que eu já resumi? Pode passar até chegar no, acho que Copérnico aí, vai lá. Esse aí, Nicolau Copérnico. Astrônomo polonês, defendeu o heliocentrismo em oposição à visão católico-aristotélica vigente na época. Aliás, é bom fazer um pequeno parênteses aqui. Aquela ideia de que Galileu foi contra a Bíblia é totalmente falsa, é uma visão errada da história. Galileu nunca se opôs à Bíblia, também Copérnico nunca. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: a Igreja Romana, na época, havia adotado a visão de Aristóteles, segundo a qual a Terra era o centro do universo. A Bíblia não tem nada a ver com isso. Ela não estabelece esses conceitos aí, né? Alguns dizem, mas ela fala que o Sol se põe. Sim, mas os cientistas também falam isso, o Sol se põe, né? É do ponto de vista humano. É uma linguagem não científica. Então temos que mudar a nossa linguagem, porque o Sol não se põe, é a Terra que gira. Mas é uma linguagem corrente, né? Mesmo astrônomos falam isso. No pôr do Sol. Então a Bíblia não fala sobre Terra, Sol, centro, sistema. Aristóteles falava isso, a Igreja Romana importou isso, e aí adotou isso como um dogma. Quando Galileu e Copérnico vieram dizendo, não, mas peraí, tem algo errado aí. A Terra não é o centro. No sistema aqui, o Sol é o centro. A igreja que havia feito disso um dogma, mandou esses dois camaradas, Galileu especialmente, né? Ó, fecha a boca aí, está errado esse negócio. Mas não está errado, tá sim. Você quer morrer? Não. Então você se retrata? Sim, me retrato. Vai morrer por causa do Sol? Da Terra? Me retrata, tá bom? Ficou preso em casa o resto da vida, coitado do Galileu. Dizem que não foi morto porque um bispo, acho, era um grande amigo dele. Respeitava os escritos dele, né? Então vejam como a coisa era complicada. Então, corrigindo esse ponto de vista, Galileu nunca foi contra a Bíblia. Foi contra o quê? Um dogma aristotélico. Essa é a verdade. Mas voltando a Copérnico, né? Pode passar a próxima aí, palavras dele, né? As leis da natureza não são intrínsecas, não pertencem a ela mesma, né? E não podem ser deduzidas a priori, não pode ficar pensando antes para entender como elas funcionam. São impostas ou infundidas por Deus e só podem ser conhecidas a posteriori, depois, por meio do quê? Da investigação empírica. Olha, gente, a ciência está nascendo aqui. Copérnico disse, não adianta você ficar pensando como funcionam as coisas, você tem que ir lá e investigar. Isso é ciência. E ele dizia, Deus criou assim. Olha que interessante. Os primeiros cientistas não separavam religião de ciência. Religião bíblica, eles viam coerência nisso. O outro foi o grande Galileu. Físico, matemático, astrônomo, dizem que ele pode ser considerado o criador do método científico mesmo. Ele subia na Torre de Pisa lá com bolas de metal de tamanho diferente, jogava lá de cima para ver a questão da aceleração, da atração da gravidade, e achavam que ele estava louco, mas ele estava criando a ciência, né? E olha só, ele argumentou que não podemos presumir saber como Deus pensa. Devemos sair e olhar para o mundo que ele criou. Qual era o objetivo deles? Estudar a natureza para saber como Deus fez as coisas. Isso motivou o surgimento da ciência. E eu deixei por último, podia falar de vários, mas o tempo corre, Isaac Newton. Possivelmente o maior cientista de todos os tempos. E eu quero conversar com esse homem no céu. Mas como assim você sabe que ele está lá? Que ele vai estar lá? Eu não sei, mas tenho minhas suspeitas. Por quê? Isaac Newton, deixa eu falar um pouquinho sobre ele, né? Dizia que ele foi filósofo, matemático, né? Ele inventou, junto com Leibniz, o cálculo, só isso. Não ia ter engenharia, não ia ter nada, eu acho, quase nada se não fosse o cálculo que ele inventou. Isaac Newton, ele trabalhou com leis da ótica. O que mais?
tantas, né? Ele investigou tantas áreas do conhecimento. Eu vou deixar a última